Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, e como vocês estão? Trouxe aqui mais um artigo da disciplina Serviço Social e Trabalho Profissional 1, artigo que meu professor está utilizando na minha faculdade, tá bom? Que é esse artigo aqui, a categoria Processo de Trabalho e o Trabalho do Assistente Social. Ele está no livro Serviço Social e Sociedade, esse livro aqui, da editora Cortez, e ele é um artigo da Rosângela Barbosa, Franci Cardoso e do meu professor maravilhoso Ney Luiz Teixeira de Almeida. Antes de eu iniciar a leitura, só queria mostrar aqui para vocês que esse PDF ele tá um pouco esquisito, por exemplo. Ele tá torto, na verdade. Aqui a gente começa na página 109. E aí, para eu chegar na 110, eu passo pela 108, 111, eu chego na 110. Aí eu tenho que ler a 110 e voltar para 111. Aí para 112, para ir para 112, eu passo pela 110, pela 113, chego na 112 e volto para 113. Então, assim, é do PDF mesmo, né? Ele veio dessa forma. A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência aí na hora da leitura, tá bom? E antes de iniciarmos também, peço já que você curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram para conhecer meus outros canais de serviço social. E de serviço social não, de audiobook. Tem o canal do Karl Marx, tem o canal Leia as Mulheres, que são livros, só livros feministas, tá bom? E do Osho também. Então vamos lá. A categoria Processo de Trabalho e o trabalho do assistente social. A marca característica do pensamento social a respeito do processo de trabalho tem sido a de sua vinculação à esfera do trabalho fabril ou, quando muito, ao setor bancário na área de serviços. Poucos estudos sobre essa temática se dirigem a outras modalidades do trabalho humano. Por conseguinte, a primeira indagação que se faz é sobre essa incidência dos estudos, buscando entender até que ponto ela seria reveladora da impossibilidade da extensão do conceito e outras realizações laborativas, ou se a sua construção, página 110, social, teria desviado as investigações para determinados fenômenos específicos, deixando ao largo outras tantas manifestações sociais de trabalho humano. O presente artigo é fruto de atividades acadêmicas de pesquisa e extensão dirigidas exatamente a essas interrogações, por meio das quais estamos amadurecendo a hipótese de que é possível, em sentido heurístico, recuperar o conceito de processo de trabalho e torná-lo como referência para a compreensão do trabalho do assistente social. Vejamos por quê. No plano geral, o terreno socio-institucional de atuação do assistente social se configura a partir da demanda por uma especialização sociotécnica voltada para lidar com a questão social do mundo capitalista por meio das políticas sociais. A disciplina profissional se desenvolve, então, direcionada para grupos populacionais carentes de modos próprios de reprodução e de formas de acesso a serviços públicos e privados que respondam às necessidades de sobrevivência e socialização no contexto urbano e industrial. Para essa condição, possui um amplo e difuso campo de intervenção circunscrito ao trato com a legislação social, a rede institucional, os mecanismos de acesso e restrição dos segmentos sociais aos institutos de regulação social, e ainda as ações de caráter imaterial voltadas para a mobilização de valores e comportamentos no universo das relações sociais, em que a população demandante está inserida, nas esferas, por exemplo, da família, vizinhança, trabalho, movimentos associativos, justiça, educação, cultura e seguridade social. Desse modo, podem ser compreendidas aquelas demandas que afloram no campo empresarial, requerendo o trabalho do assistente social
na administração e execução de programas socioassistenciais. Afinal, via de regra, o trabalho se caracteriza pelo desenvolvimento de ações amparadas nas legislações sociais e ou negociações coletivas entre patrões e empregados dirigidas às necessidades de consumo para a manutenção do trabalhador e sua família por meio de uma ampla gama de serviços oferecidos dentro das próprias empresas ou na rede institucional pública. Trata-se de serviços oriundos das lutas dos trabalhadores pela cidadania fabril, das políticas de administração das relações de trabalho e das demandas técnicas no campo da gestão da força de trabalho em situações como de absenteísmo, alcoolismo, adoecimento ocupacional, condições de trabalho e gestão participativa da produção. Guardadas as devidas especificidades, é ainda nesse terreno que os serviços de saúde requisitam a ação técnica do assistente social. Aqui também o conhecimento, divulgação, seleção e administração de recursos para consumo e reprodução social do usuário dos serviços e sua família apresentam-se como elementos motivadores do espaço ocupacional para o assistente social. O mesmo pode ser dito daquelas demandas por atividades da difusão e mobilização de saberes e valores, como é o caso da educação sanitária a respeito das relações entre adoecimento, comportamento socio-urbano e terapêutica assistencial, ou ainda na gestão institucional, sobretudo no trato de conflitos que envolvam usuários e agentes técnicos ou nos casos de administração participativa dos estabelecimentos de saúde. Similitudes podem ser observadas ainda no campo dos movimentos associativos de moradores e sindicatos. Também nessas situações são as leis, os direitos sociais, os mecanismos de acesso e restrição das instituições, bem como os modos de convivência e socialização intragrupo e deste no cenário público que fazem emergir o interesse por esse tipo de trabalho social. Assim, isolando esses elementos e observando que os mesmos estão presentes nos diferentes campos laborativos, é possível dizer que o argumento para a requisição do trabalho do assistente social está circunscrito às políticas sociais e às relações mantidas com as mesmas pelos sujeitos sociais carentes de recursos privados de reprodução espiritual e material no contexto das sociedades urbano-industriais, pois, apesar do amplo e difuso campo de intervenção, a demanda social, o produto esperado do trabalho e a habilitação tecnológica parecem se dirigir àquele mesmo universo institucional. Seguindo esse raciocínio, poderíamos supor ser este o parâmetro basilar para procedermos ao reconhecimento da arquitetura do trabalho do assistente social e iniciarmos a análise de seu processo. Entretanto, uma ressalva elementar merece ser introduzida de modo que possamos ultrapassar a sua aparente manifestação e especificar o foco da abordagem que queremos validar. Em primeiro lugar, é preciso que se diga que o trabalho é aqui compreendido como processo social de transformação que visa atender necessidades sociais de reprodução humana. Manifesta-se como categoria central para a compreensão das diferentes formas de sociedade e apresenta determinado feixe de elementos passíveis de constituírem, de forma simples e abstrata, o trabalho humano em geral. Tal conceito, desenvolvido por Marx, se revela primeiramente pelos elementos físicos, energia e transformação, que, colocados sobre um mesmo processo de submissão à ação humana, provocam mudanças em objetos, de algo antes em outro algo, elaborado depois deste consumo de energia. Trabalho, então, apresentado sob a forma de processo, conduzido pelo homem por intermédio dessas ações mediadas pelo gasto de energia e fundamentalmente orientadas pelas necessidades sociais inerentes à reprodução humana. Desse modo, há uma condição humana e social no trabalho e no seu processo,
que se revela pela possibilidade de o produto do trabalho responder a uma carência motivadora do processo de transformação e por esse impulso de mudança motivado pelo carecimento, ser alimentado pela busca de uma finalidade, algo que se quer satisfazer e que já se apresenta idealmente no pensamento do trabalhador antes mesmo de sua realização prática. Essa atividade orientada a um fim ou a trabalho ou o trabalho mesmo é um dos elementos simples centrais do conceito de processo de trabalho, seguido do próprio objeto e seus meios. Mas tanto a finalidade como o objeto e os meios só são observáveis na realidade quando apreciadas as particularidades na formação social onde o trabalho se realiza, pois somente por meio delas é possível compreender os valores cultuados, as necessidades sociais construídas e a tecnologia empregada no trabalho. Então, para avançar nessa análise, urge recolocar o conceito de processo de trabalho em novos termos. Se aquela natureza geral do processo de trabalho era passível de ser operada na relação simples de transformação entre sujeito, objeto e instrumentos, tendo em conta um produto, sob o capitalismo, o trabalho e seu processo respondem às exigências características do seu sistema de dominação baseado na propriedade do trabalho por parte do capitalista e o consequente controle sobre o modo de trabalhar, e na propriedade sobre o produto que deixa de responder somente a necessidades sociais de reprodução, valor de uso, e adquire valor de troca por meio da transformação da força de trabalho e do produto em mercadorias. Por isso, para Marx, o processo de trabalho e o processo de formação de valor constituem uma unidade do processo de reprodução capitalista e aquele não pode ser apreendido em suas particularidades somente por seus elementos simples, objeto, meios e finalidade, na medida em que são apreciadas as relações sociais que atravessam o processo de trabalho nos diferentes contextos históricos. As relações entre os trabalhadores destes com o patronato, as condições técnicas, sociais e políticas em que o processo de trabalho se desenvolve, enfim, o modo como é garantido a partir de certos processos de trabalho essa valorização ao capitalista. Por esse campo de análise, é razoavelmente perceptível que nossas investigações se ocupem com a análise do trabalho do assistente social enquanto processo laborativo integrado na arquitetura do trabalho capitalista e no seu processo de dominação social, posto que se entende que a demanda em torno da prática do assistente social não se dirige diretamente à produção de conhecimentos e, mesmo sendo uma prática científica, é fundamentalmente um trabalho. Embora se valha de concepções científicas sobre as carências sociais, materiais e imateriais de socialização urbana-industrial, o trabalho do assistente social se dirige no âmbito da divisão do trabalho para a obtenção de efeitos específicos sobre as práticas sociais. Ora, parte substancial dessa natureza social do trabalho do assistente social foi revista pela literatura profissional das últimas 2 décadas, especialmente pelos estudos marxistas, que tomaram a profissão em sua historicidade e analisaram as condições de sua geração e desenvolvimento como especialidade laborativa. Daí decorre a interpretação suficientemente difundida de que o trabalho do assistente social é requerido como especialidade da divisão sociotécnica e na forma assalariada para responder às estratégias de dominação burguesa no enfrentamento das questões sociais que emergem da diferenciação e conflito das classes sociais. Dessa condição histórica derivaria uma pressão sobre o trabalho do assistente social a ponto de ultrapassar a própria consistência dos agentes profissionais e se revelar uma forte tendência à realização daqueles fins desejados. Isso, entretanto, por dentro de uma arena de tensão entre
estrutura e sujeitos profissionais, alimentada pelas contradições sociais inerentes ao processo de dominação burguesa e à própria capacidade teórico-crítica dos técnicos, de modo que seria possível pensar em outras finalidades do trabalho do assistente social, desde que o conflito entre as classes sociais produzissem condições objetivas para isso e o técnico tivesse consciência da natureza social do seu trabalho e se colocasse a favor das ações de resistência emergentes nesse processo de enfrentamento social, autonomia técnica. Essa tensão, no entanto, não se realiza por fora do trabalho mesmo, mas na medida em que os mecanismos sociotécnicos organizacionais e as relações de trabalho forneçam sentido e coerência a um ou outro polo no próprio processo de produção do serviço. Compreende-se, então, que aquele sentido social imprimido ao trabalho do assistente social no processo de dominação burguesa é sobreposto o próprio significado social do trabalho capitalista, subordinado ao processo de valorização, não como trabalho individual de uma categoria elaborativa ou unidade produtiva, mas como trabalho coletivo, produto da agregação das diferentes atividades parcelares que crescem à sombra da compartimentalização dos processos de trabalho e produção. Ou seja, a pressão estrutural sobre o processo de trabalho do assistente social não decorreria somente daquele interesse burguês por uma camada técnica especializada no trato com a sobrevivência dos subalternizados, mas da própria lógica estruturante do trabalho capitalista, que supõe conversão de todas as formas de trabalho em trabalho assalariado, mercadoria, fragmentado e parcelado em diferentes atividades laborativas. Tal condicionamento exige que se identifique o modo como o trabalho do assistente social se organiza internamente e se integra ao conjunto da unidade produtiva onde se realiza, posto que, enquanto fragmento laborativo, conserva apenas parcela dos objetivos institucionais daquele trabalho coletivo, sendo o seu processo de trabalho inteligível na medida em que se verifica tal ordenamento, além, evidentemente, da função sociológica da unidade em si, dentro da rede mais ampla de produção de que faz parte e o modo particularizado com que interage com o trabalho coletivo em geral. Afinal, sabe-se que a alienação inerente a essa compartimentalização do trabalho sustenta o processo de dominação e impõe que o processo de trabalho seja responsabilidade de segmento exterior, viabilizando mesmo a plena utilidade da força de trabalho em favor da acumulação e preservação do modo de vida burguês por meio da conservação das fases do processo de trabalho a momentos divorciados como trabalho parcelado e socialmente estranho ao trabalhador individual. Mas o domínio do capitalista coletivo sobre os resultados do trabalho e sua rentabilidade não se aloja somente nesse parcelamento, mas na capacidade de extrair o conhecimento do processo de realização do trabalho mesmo, ou seja, a distinção entre os que pensam sobre o trabalho, definem e controlam suas possibilidades operativas, e os que o executam acaba por compor a lei geral da divisão moderna do trabalho capitalista, consistindo mesmo na principal força sobre a sua organização. Seguindo este fundamento sobre a necessidade de controle do processo de trabalho, a alienação progressiva é que Braverman considera essencial para a compreensão das transformações da estrutura e modos de trabalho deste século e entender o papel que a gerência passa a cumprir nesse processo. Seria o problema dos capitalistas, porque sobre ela estaria assentado o controle dos processos de trabalho para a produção de excedente. A chamada gerência científica, oriunda das teses tayloristas, agiria diretamente sobre a organização do trabalho e seu controle, modelando a empresa moderna e, de fato, de todas as instituições da sociedade capitalista que executam processos de trabalho. A expropriação do conhecimento sobre o trabalho dissocia o processo operativo dos saberes sobre o mesmo, fazendo as capacidades laborativas dependerem mais das políticas gerenciais como controle
e como modo de baratear a força de trabalho em direção à acumulação, concepção e execução do trabalho, aparecem como esferas distintas, apropriadas e desenvolvidas pela gerência e disseminadas somente como trabalho simples parcelado em funções simplificadas. Conceder o trabalho e executá-lo, perdão, conceber o trabalho e executá-lo apenas gente, conceber o trabalho e executá-lo aparecem então como dois processos distintos e desiguais, e como tais se constituem no móvel principal da organização e controle do processo de trabalho nos tempos modernos, porque asseguram a real subordinação do trabalho e a sua desqualificação, além de engendrarem modos de se obter um comportamento desejado no trabalho. Por isso, a desqualificação, a fragmentação do trabalho e a criação de um aparato de concepção aparecem na tradição da sociologia do trabalho como tendências caracteristicamente centrais do processo de trabalho e se convertem em nossas investigações nesta área em categorias analíticas, chaves para a compreensão do processo de trabalho do assistente social e a problematização da relação entre determinação estrutural e autonomia técnica, de modo que seja possível pensar as dimensões mais genéricas e particulares do trabalho manifestadas e reinventadas no processo laborativo do assistente social. Isto porque, se essa lógica estrutural modela as instituições da sociedade capitalista que executam processos de trabalho, determina então a possível impotência do assistente social para dominar a globalidade do trabalho que executa e o seu significado social no processo de dominação burguesa, e dessa possível alienação adviria aquela realização social dos interesses burgueses que motivam a própria contratação do assistente social. No entanto, estudos recentes sobre outras esferas laborativas já apontaram para a subversão dessa ideia de submissão incondicional do trabalho à estrutura de controle, pois mesmo sendo um fator que exerce pressão sobre a organização do trabalho, está sustentada numa tensão que faz com que a ação de controle maneje uma contradição básica. A autoridade gerencial é exercida sobre pessoas que são juridicamente livres e ao mesmo tempo prisioneiras da alienação de sua força de trabalho, o que engendra práticas diferenciadas que podem implicar negociação e consentimento, mesmo que numa arena de conflito. Por isso, entender essa função sociológica do controle não implica extrair dela a própria realidade, mas verificar como ela se realiza em contextos distintos. Além disso, nessas pesquisas mais recentes sobre o trabalho, o controle é entendido como a expressão da luta entre capital e trabalho, podendo incluir também, dependendo dos contextos históricos, ações que buscam o consentimento do trabalhador. Logo, a análise acerca do controle direto sobre o trabalho precisa ser referida aos contextos, buscando captar as várias formas e dimensões de controle que contraditoriamente visam assegurar a mais-valia ao mesmo tempo que obscurecê-la. Afinal, esse processo é tanto de produção material de coisas como de relações sociais e de experiências sobre elas. Envolvem não só dimensões técnicas e econômicas, mas modos políticos e ideológicos de organização do trabalho, de relações entre trabalhadores e destes com os gerentes. Desse modo, o processo de trabalho é tanto a realização objetiva do trabalho como a materialização das relações entre os agentes diferenciados do processo produtivo. Isso significa que o trabalho se realiza por meio de mecanismos de disputa, convencimento e disciplinamento. Em última instância, recursos de poder que atravessam o conjunto das práticas e ações disciplinadoras no trabalho. Em síntese, dessa realidade complexa em que se materializam as relações de trabalho, é importante compreender as várias dimensões que lhe dão forma, a dimensão política das relações com o Estado e os movimentos sociais, a dimensão econômico-institucional da posição da unidade produtiva específica na rede de produção e serviços,
A dimensão institucional legal que perfila as chamadas relações trabalhistas, a dimensão da organização do processo de trabalho, a dimensão tecnológica do processo de trabalho em si, na apreensão do objeto, uso dos meios e configuração do produto do trabalho, a dimensão da gestão de recursos humanos e a dimensão simbólica representada pelos valores e ideias que atravessam o cotidiano formal das normas e regulamentos e também os comportamentos informais no trabalho. Trata-se, na verdade, de alargar o conceito de processo de trabalho, abarcando outros elementos que cumprem uma função de mediação em sua configuração. E seguindo esse raciocínio, de imediato se colocam algumas peculiaridades do trabalho do assistente social que merecem atenção nas investigações nesse campo. Em primeiro lugar, não se está tratando do trabalho em geral, mas daquele realizado por um especialista que possui mandato legal e científico, possui monopólio legal garantido por estabelecimentos educacionais, licenciamentos para exercício profissional, código de ética e associações de autodefesa, ou seja, não é um trabalho que prescinde de formação intelectual, como é o caso daqueles de perfil manual. Ao contrário, exige diplomação superior, é legislado e fiscalizado por órgãos públicos e associações dos próprios pares. É uma profissão. Isso significa, em termos clássicos, competência técnica especializada e cientificamente reconhecida, deontologia de serviço de utilidade pública e, consequentemente, autonomia técnica. Embora essas características possam distinguir as áreas profissionais dos demais campos de trabalho da sociedade, elas não se manifestam a prioristicamente, pois são fruto de enfrentamentos, negociações e ajustes entre Estado, categoria profissional, sindicatos, partidos políticos, parlamento e segmentos econômicos. Há, por isso, fronteiras mutantes entre Estado, profissão e sociedade e profissão que podem, em distintos contextos históricos, converter em maior ou menor domínio sobre dado objeto sociotécnico, pois a autonomia é uma concessão legal de natureza tanto científica quanto político-social. Entretanto, a despeito dessas variações históricas e das consequentes posições de status e poder, é fato que o assistente social advoga um terreno cognitivo ocupacional próprio e possui legislação que assegura condições para o exercício profissional. Por conseguinte, no estudo do seu processo de trabalho, há que se levar em conta essa regulação externa, de modo que seja possível verificar sua função no exercício do trabalho mesmo, sua relação com a lógica estruturante do trabalho na unidade laborativa, em exame e na autorrepresentação dos próprios agentes profissionais. Em última análise, deve-se verificar o papel que essa regulação cumpre na relação entre estrutura e sujeitos profissionais, autonomia técnica, tendo em conta que se manifesta no contexto da organização do trabalho capitalista, que supõe controle e alienação. Essa tensão entre uma regulação externa que pode favorecer a autonomia técnica e a lógica estrutural do trabalho capitalista pode ser atenuada em favor dessa segunda dimensão. Se levarmos em conta dois outros fatores de natureza coercitiva no trabalho, o assalariamento e a burocratização. Perdão, gente, vou iniciar o parágrafo novamente. Essa tensão entre uma regulação externa que pode favorecer a autonomia técnica e a lógica estrutural do trabalho capitalista pode ser atenuada em favor dessa segunda dimensão, se levarmos em conta dois outros fatores de natureza coercitiva no trabalho, o assalariamento e a burocratização. Ponto. Na realidade, essa autonomia legal é confrontada com a própria condição de assalariamento com que o assistente social sempre exerceu o seu trabalho, pois, ao vender sua força de trabalho para sobreviver, fica privado ou tem reduzido o controle sobre os meios de produção do seu trabalho, submetendo-se às normas regulatórias e hierárquicas administrativas que organizam os serviços. Esse possível paradoxo ganha
contornos mais acentuados quando o trabalho se desenvolve em organizações complexas, onde a burocratização se manifesta como forte mecanismo de controle e a sua racionalidade tende a se impor sobre qualquer trabalhador. Isso porque a maior racionalização do trabalho induz ao estabelecimento de maiores mecanismos de monitoramento da perícia profissional, o que pode implicar uma maior pressão para a perda do monopólio do conhecimento-ocupação, da imagem altruística e da capacidade de impor suas próprias regras. Em última instância, pressão para a desprofissionalização e emersão de um trabalhador de tipo comum ao conjunto dos campos de trabalho. Como isso resulta de enfrentamentos e ajustes sociopolíticos, o importante a reter aqui é essa característica híbrida do trabalho do assistente social e sua potencial capacidade de gerar tensão no processo de trabalho. Em segundo lugar, cabe acentuar que o assistente social se vincula à unidade produtiva ou segmento laborativo que possui características peculiares no conjunto dos ramos de trabalho. É possível que a esfera dos serviços lhe submeta a processos diferenciados daqueles classicamente abordados na sociologia do trabalho e que, via de regra, se vinculam à produção material. Por essa condição, seria, então, o assistente social submetido a relações e gestões de baixo monitoramento, teria, por isso, condições de maior exercício de sua autonomia técnica, suplantando os limites impostos pelo assalariamento? A questão central é de outra natureza. Trata-se de reconhecer a unidade produtiva como uma variável singular para a compreensão e descrição do processo de trabalho do assistente social. Isso em função de sua natureza econômica e social, da posição que ocupa na produção da riqueza e reprodução de uma sociedade, da tecnologia que emprega, das relações de trabalho que estabelece, da clientela e das suas funções sociológicas. Sobre esse estatuto é que seria possível pensar o controle e a autonomia. No entanto, tratar tal variável no processo de trabalho do assistente social implica superar limites ainda não transponíveis pelo conhecimento acumulado, pois as características que distinguem ou aproximam os serviços das demais atividades produtivas continuam pouco estudados. Somente algumas relações primárias podem ser aqui referidas. Como se sabe, ao longo da tradição econômica capitalista, estabeleceu-se uma definição bastante elementar para as atividades produtivas que caracterizam a divisão do trabalho, sendo seu foco sustentado pelas chamadas atividades secundárias circunscritas à produção industrial, enquanto severas fronteiras de distinção foram reservadas às demais atividades alojadas nos setores primário e terciário. Todavia, o crescimento do setor terciário e a possível queda destas fronteiras, a partir do processo de reestruturação produtiva, tem engendrado certa reviravolta nesses patamares básicos de divisão do trabalho, levando inclusive à constatação da existência de um frágil acúmulo de conhecimentos e teorização a respeito desse segmento da economia responsável, hoje, por grande parcela da mão de obra empregada. Dentre os elementos que caracterizam esse setor, pode-se relacionar o fato de ser composto por atividades de trabalho, tecnologia, clientela e mão de obra extremamente heterogêneas, incluindo desde atividades voltadas para o setor produtivo, para a distribuição das mercadorias até os chamados serviços sociais e pessoais. Essa diversidade de demandas e esferas de atuação tende a adequar processos de trabalho bastante múltiplos e heterogêneos, sendo possível encontrar desde serviços que empregam tecnologias de ponta e exigem mão de obra desqualificada. Por outro lado, os estudos econômicos usualmente o definem como um setor composto de serviços consumidos tal como produzidos, pois o processo de trabalho faz coincidir no tempo e no espaço, produção e consumo, com tarefas pouco estandartizadas, cargas de trabalho inconstantes e baseadas no contato direto entre produtores e consumidores.
Estes serviços seriam, assim, intangíveis, intransferíveis e não estocáveis. Por isso, ser-lhe-ia tendencialmente marcante a maior defasagem em termos de racionalização da organização do trabalho. Todavia, Braverman analisa a participação do setor de serviços na economia, atividades de distribuição, vendas, escritório e serviços estatais como essencialmente adequado à lógica das transformações do mundo da produção e bastante permissível às tendências de organização do trabalho que se operam na produção material. Para o autor, é essencial que se perceba a relação intrínseca entre necessidades da produção, criação e recriação da área de serviços, pois a forma social do produto do trabalho, a representação do valor para o capital, é preponderante sobre a sua forma física. Nesse sentido, a espécie de mercadoria, a venda significa pouco. O ganho líquido é tudo. Indústrias inteiras surgem cuja atividade consiste em nada mais que transferir valores e contabilizar segundo as exigências que isso acarreta. E sob essa condição, reproduz-se ali processos de trabalho similares aos industriais, adotando-se técnicas de fluxo contínuo, padronização das tarefas e controle do trabalho, de modo que a eliminação progressiva do trabalho mental, mediante a rotinização, simplificação e mecanização do trabalho, passa a se constituir em realidade concreta e medida de racionalização também na área dos serviços. Off também observa essa capacidade de extensão da racionalização do trabalho típica do capitalismo moderno, a esfera dos serviços classificando-a a partir de 3 estratégias básicas. 1. Mecanização, quando se utiliza menos trabalho em serviços pelo uso de equipamentos poupadores de mão de obra. 2. Racionalização organizacional, com a utilização máxima da capacidade de trabalho existente, dirigindo a demanda a um locus de trabalho centralizado, como pool de datilografia ou lojas de departamento, ou induzindo o aumento da demanda por meio de vantagens promocionais em determinados horários ou espaçando o horário de entrada no trabalho e de oferta dos serviços. 3. Racionalização de externalização, transferência do trabalho em serviços para outros agentes em geral, os demandantes e consumidores, como ocorre com os autosserviços e transportes pessoais. Tendências de racionalização do trabalho, segundo o autor, encontráveis em diferentes atividades de serviços. Entretanto, essa busca por maior produtividade no setor, via racionalização organizacional do trabalho, tem suas particularidades, segundo Off, exatamente pela dupla natureza social de determinação dessas atividades. Embora os critérios econômicos orçamentários permeiem a sua lógica organizacional, há uma exigência político-social preponderante sobre o trabalho no setor e que leva a que sua rentabilidade seja de baixa mensuração. Trata-se daquilo que chamou de função na proteção e certificação das estruturas formais de cunho institucional e cultural no processo social de reprodução. Como os riscos sociais de extinção ou diminuição de mão de obra são imprevisíveis, todos os serviços teriam que ser dotados de certa disponibilidade preventiva, capacidade não utilizada, pois, caso contrário, estaria ameaçada a função acauteladora da prestação de serviços sobre a reprodução global da sociedade. Para o autor, a própria atividade de serviços guarda certa indisponibilidade a ser medida por analogia à produção industrial, porque esses excedentes e poros no trabalho são característicos do setor. Tal análise é ainda mais contrastante para Off quando se observa a esfera pública impedida de limitar a oferta de serviços aos programas mais rentáveis, tendendo a subordiná-la às decisões de caráter essencialmente político. Os riscos sociais que podem advir da maior impregnação da lógica de mercado
nos serviços públicos é tão imprevisível que, segundo o autor, torna-se politicamente complicado abdicar de atividades como, por exemplo, serviços de bombeiro, polícia, saúde e educação. No entanto, é justo lembrar que a reestruturação produtiva que se processa na atualidade vem acompanhada exatamente dessa tendência à maior racionalização e enxugamento da esfera pública de serviços, colocando em nova órbita os valores e critérios de tais decisões políticas. Essa é, por exemplo, a base da proposta de reforma administrativa apresentada pelo governo Fernando Henrique Cardoso e que inclui flexibilização das relações de trabalho e modernização da gestão. A terceirização e a precarização do trabalho tendem a se expandir no setor. O sistema de contratação via cooperativas já é realidade concreta no campo da saúde, apresentando-se como principal alternativa de gestão dos serviços, redimensionando aquela necessária capacidade ociosa abordada por Off. O desenvolvimento de tecnologias de medição de produtividade nos serviços de saúde já consegue diminuir o trabalho mais intelectualizado em prol de um maior número de atendimentos por trabalhador empregado. O mesmo pode ser pensado sobre os salários indiretos acrescidos mediante aumento de produtividade. Tanto num caso como no outro, há uma severa intensificação do ritmo de trabalho, com possibilidades de suplantar a dita inconstância da carga de trabalho mencionada por Off. Como na indústria, o projeto de reforma administrativa do setor público inclui a definição de um núcleo estratégico composto por empregos estáveis e qualificados, associado a um grande contingente de postos de trabalho ocupados precariamente pelo mercado flexibilizado. Exatamente para a ponta dos serviços seriam reservadas cooperativas e modalidades variadas de contratos temporários desprovidos de quaisquer garantias sociais e vínculos institucionais. A proposta amplia para as atividades mais técnicas e intelectualizadas dos serviços o mesmo que já é feito com as atividades de menor qualificação na área de limpeza, alimentação e segurança nos serviços públicos, a terceirização. Não seria demais relacionar que hoje o modelo de gestão dos serviços de saúde e educação já recebem forte influência dos chamados programas de qualidade, que redirecionam as tecnologias de gerenciamento dos processos de trabalho visando aumento de produtividade e diminuição dos custos à moda das atividades similares das indústrias. Nesse sentido, a generalização sugerida por Off quanto à necessária provisoriedade do trabalho nos serviços encontra limites expressivos nessas transformações do mundo do trabalho, com incidência também sobre a esfera dos serviços, o que talvez seja relevante de ser destacado na apreciação de processos de trabalho concretos é a mediação da dimensão política na determinação dos modelos de organização do trabalho, observando o modo como as relações sociais em contextos históricos específicos direcionam a maior ou menor aproximação destes setores com os eixos centrais de reestruturação produtiva, que sem dúvida inclui também maior racionalização do trabalho nos serviços. De toda forma, coloca-se a exigência de se pensar a possibilidade de convivência de modelos híbridos e heterogêneos de organização do trabalho. Todavia, de que modo as atividades de serviços participam do processo de acumulação capitalista e quais os efeitos do acelerado crescimento do setor sobre o padrão produtivo contemporâneo? Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que a área de serviços sempre se manteve associada ao perfil de acumulação capitalista e aos modos de vida social nos diferentes contextos históricos. Marx interpretou o papel do setor de serviços circunscrito
ao processo de circulação e valorização das mercadorias enquanto relação complementar necessária à finalização do giro capitalista. Já Braverman, como mencionado anteriormente, detectou uma função mais acentuada dos serviços, sobretudo neste século por intermédio da gerência científica, dos trabalhos de escritório e da rede de serviços do Estado que, na fase monopolista do capitalismo, passaram a exercer uma ação mais direta sobre o desempenho do trabalho e indireta sobre a produção de excedente ao capitalista. Nesse caso, há uma transformação da estrutura ocupacional com o expressivo crescimento do trabalho e dos serviços, além da dissolução de formas comunitárias de reprodução social e, consequentemente, maior inserção do Estado e dos serviços privados nesse campo. Mandel chamou esse contínuo crescimento e significado econômico-social dos serviços como o movimento típico do capitalismo de buscar o desenvolvimento constante da divisão do trabalho e a capitalização generalizada de todas as esferas sociais. Trata-se, por um lado, do escoamento de capitais oriundos da supercapitalização, que não podem mais valorizar-se na indústria, e, por outro, da expansão e diferenciação do consumo dos assalariados. Essa capitalização de todas as esferas sociais exige a fragmentação das atividades produtivas anteriormente unificadas, tornando fundamental a expansão das funções intermediárias da economia. Por isso, para a industrialização da agricultura, é preciso garantir aos camponeses a mediação dos instrumentos de trabalho e de bens de consumo que antes eles mesmos faziam à mão. Assim, como a urbanização veloz e acelerada exige a cobertura de uma série de serviços antes realizados particularmente pela família ou que inexistiam como necessidade social de reprodução. Dessa forma, o gasto de rendimentos privados torna-se um serviço capitalista ao mesmo tempo que objetivamente socializado. É exatamente nesse contexto que ganha significado o trabalho do assistente social, conforme demonstram Yamamoto e Carvalho e Neto, para responder a determinadas necessidades sociais oriundas do processo de dominação social do capitalismo. Na fase monopolista, tanto na formação espiritual dos homens assalariados, como no que se concerne aos modos de reprodução social na vida urbano-industrial. A refuncionalização da divisão sociotécnica do trabalho vem criando uma especialização laborativa para atuar moral e materialmente com os problemas sociais advindos da impossibilidade de reprodução material e espiritual individual dos trabalhadores, adensados na sociedade brasileira pela alta concentração da propriedade e da renda, padrões selvagens de exclusão social, ruptura acelerada das relações comunitárias e familiares tradicionais e efeitos perversos da desordenada urbanização. Desse modo, revela-se no trabalho do assistente social uma característica particular dentro daquele pool de atividades da esfera dos serviços. Está voltado para a produção das condições necessárias à manutenção do processo social de reprodução. Assim, se colocam os serviços de saúde, educação, segurança, comércio, seguros, transporte ou os de infraestrutura de escritório nas empresas. Isso implica perceber que as atividades de produção de serviços possuem uma função subsidiária no processo global de reprodução da estrutura social, aquilo que Off passou a chamar de uma relação reflexiva com a produção, pois todas as atividades teriam em comum a segurança, conservação, defesa, vigilância e certificação das formas de funcionamento da sociedade. Isto ocorre tanto na esfera material como na espiritual, processando símbolos e informações enquanto realidade social, como são os casos exemplares de médicos, advogados, professores e assistentes sociais. Entretanto, retomando o tema, é preciso que se observe que outros estudos interpretam este fenômeno do crescimento dos serviços como uma ruptura com a tradição capitalista, em razão de basear-se no declínio
efetivo do trabalho produtivo, atestado nas taxas de oferta de empregos em distintas sociedades. Nesse terreno é que se desenvolveu o conceito de sociedade pós-industrial, a proposta de revisão do conceito de classes sociais e a descaracterização da categoria trabalho para a explicação dos fenômenos socioeconômicos contemporâneos. Ora, até que ponto estamos diante de uma transformação desse porte? E, afinal, qual é o papel dos serviços nas sociedades contemporâneas? Para Logikine, as transformações sociotécnicas vividas nas últimas décadas são efetivamente de natureza inovadora, pois a acumulação capitalista depende cada vez mais diretamente de maior disseminação das atividades informais dos serviços, e estes tendem a ser mais capitalizados em trabalhos fragmentados e simples, como classicamente operou-se nas atividades produtivas materiais. Novas relações se estabelecem entre trabalho material e informacional, ocasionando uma reconversão das distâncias entre os setores econômicos da agricultura, indústria e serviços. Estas mutações estão alicerçadas naquilo que denominou revolução informacional e tendem a subverter as antigas divisões entre produção e informação, concepção e fabricação, indústria e serviço, ciência e experiência, assalariados da produção e assalariados da concepção. Haveria uma tendência ao maior desenvolvimento das funções informacionais no trabalho produtivo, ao mesmo tempo que a industrialização dos trabalhos mais intelectualizados, com perda de mobilidade e estatuto de prestígio social. No entanto, não há expansão de serviços sem desenvolvimento correlativo da indústria, pois há um crescimento correspondente dos equipamentos materiais essenciais aos serviços, redes informáticas e telemáticas, sistema urbano, instrumentação científica, equipamentos médicos e eletrodomésticos. O aumento de investimento não está localizado estritamente nas despesas com homens. Investimentos e materiais são sempre combinados com as despesas relativas ao capital material. O próprio declínio do trabalho produtivo no emprego total criado não induz necessariamente a perda de eficácia da indústria, como assinalam alguns estudiosos, pois a revolução informacional permite criar mais produtos com menos empregos produtivos e mais empregos informacionais. Essa mudança foi interpretada por Mandel como uma das consequências do desenvolvimento constante da divisão do trabalho e da capitalização generalizada de todas as esferas sociais no capitalismo tardio, pois a supercapitalização, disponibilidade de capitais que não podem valorizar-se mais na indústria, promove o crescimento dos serviços auxiliado pela expansão e diferenciação do consumo dos assalariados. Na realidade, o gasto de rendimentos privados torna-se um serviço capitalista, ao passo que objetivamente socializado. Ou seja, o processo de capitalização e a divisão do trabalho adquirem novas dimensões também nessas funções mediadoras, por onde triunfa a modernização tecnológica com a difusão da eletrônica e da cibernética. Entretanto, se Logikine e Mandel apontam por diferentes enfoques para a vinculação estrita entre a expansão das atividades de serviços e desenvolvimento industrial capitalista, qual seria então o papel hoje desse trabalho no processo de valorização do capital, ou seja, na produção de mais-valia? Para Mandel, a atividade de serviço, na medida em que não atua diretamente sobre o aumento da massa total de mais-valia, não altera a forma física da mercadoria, contribui modestamente para esse aumento por meio da rotação do capital. Nesse sentido, as atividades não podem diminuir a composição orgânica social do capital e, com isso, aumentar os lucros, porque, na verdade, a mais-valia social global que provém dos serviços capitalistas é mais uma dedução do que um acréscimo à mais-valia criada pelo capital produtivo, ou seja, não é possível a sobrevivência do capitalismo contar somente com a contribuição do setor de serviços para a extração de lucro,
mas ao mesmo tempo, segundo o autor, a capitalização das esferas do serviço e da circulação pode levar ao aumento da massa de mais-valia. 1. Assumindo parcialmente as funções produtivas do capital industrial propriamente dito, como é o caso do setor dos transportes, por exemplo. 2. Acelerando o tempo de rotação do capital produtivo circulante, como é o caso do comércio e do serviço de crédito. 3. Reduzindo os custos indiretos da produção, como se dá na infraestrutura. 4. Ampliando os limites da produção de mercadorias, em outras palavras, substituindo a troca de serviços individuais por rendimentos privados pela venda de mercadorias contendo mais-valia. Logichini considera que os fatores que alimentam essa reestruturação capitalista sofisticam a complexidade das distinções entre trabalho produtivo e improdutivo, na medida em que as transformações tecnológicas e de gerenciamento do trabalho valorizam a interpretação dessas esferas. Contudo, para o autor seria possível distinguir exatamente o fato de a atividade de serviço participar efetivamente do processo de valorização, sem que, com isso, produza independentemente mais-valia e capital. Sustenta essa análise desenvolvendo duas noções diferentes, a de produção direta de mais-valia e a de fornecimento de mais-valia ao empregador capitalista, sendo essa última peculiar à área de serviços. Verifica-se então que essa etapa de desenvolvimento capitalista tem demonstrado certas transformações no modo como interagem as diferentes atividades produtivas da divisão do trabalho, sendo possível pensar numa maior dependência do conjunto do processo produtivo em relação às atividades dos serviços e maior disseminação da racionalidade industrializante sobre essas, além, evidentemente, de uma inserção mais integrada dos diferentes segmentos no próprio processo de valorização. Todavia, como demonstramos anteriormente, essa aproximação não isenta a área de uma feição heterogênea por comportar atividades bastante distintas quanto às especificidades laborativas, tecnologia, clientela e os correspondentes processos de trabalho. Por isso, entendemos que a demanda pelo trabalho do assistente social surge no contexto de um trabalho coletivo específico de uma unidade de serviço que possui objeto e objetivos institucionais particulares no âmbito daqueles necessários à reprodução social. É como trabalho parcelado que a ação laborativa do assistente social é requerida, tendo em vista cumprir objetivos superiores mediante a agregação dos diferentes segmentos do trabalho coletivo do estabelecimento e organização. Isso não só condiciona o processo de trabalho em termos da apreensão do objeto de intervenção e uso dos meios, como a própria possibilidade de o produto ser antevisto pelo sujeito profissional, processo que se opera tensionado pelo objeto institucional abrangente da unidade produtiva do serviço, com repercussão sobre o padrão de relações de trabalho que se realizam entre os segmentos laborativos, destes com os usuários nos serviços e também com os gerentes imediatos e superiores. Nesta linha de raciocínio, dois elementos tornam-se fundamentais para se pensar, numa dimensão mais ampliada, o processo de trabalho dos assistentes sociais, a unidade de serviço e a política social. A unidade de serviço se caracteriza por integrar o corpo de organizações que desenvolve as políticas sociais públicas e privadas, enquanto mecanismo combinado de estratégias anticrise de controle do ciclo do capital, de forma associada à absorção do conflito capital-trabalho nos chamados aparatos de cidadania social com vistas ao estabelecimento de medidas de segurança social para a reprodução da força de trabalho. Isso num contexto de sociedade periférica, onde os ciclos econômicos e os arranjos políticos orientam possibilidades reduzidas de políticas sociais, considerando-se o desemprego estrutural a lógica de contribuição tripartite que sustenta esses sistemas e a forte preponderância para subsidiar a iniciativa privada com os fundos públicos, o que implica pensar que o impacto de trabalhos neste setor tende a ser reduzido, dado o próprio investimento operado e a lógica de sua organização.
marcadamente situada na segmentação das demandas, descontinuidade das ações e tecnocratização dos problemas sociais que originam as demandas por serviços desta natureza. A política social, por seu turno, trata-se de uma instituição social que vem recebendo severas críticas de diferentes segmentos sociais em decorrência de sua ineficácia para fornecer cobertura social e dos custos de sua execução. Problemas de natureza gerencial, de gestão das políticas sociais mesmo, com especial realce sobre a ineficiência dos serviços no sentido de sua incapacidade de aumentar a qualidade de vida da população e ineficiência no trato do gasto social, gerando perda de recursos financeiros ou transferência para outros setores e grupos que não os vinculados à população alvo dos programas e projetos. Em que pese o fato de isso não ser uma distorção, mas o próprio modelo das políticas sociais brasileiras, os discursos e propostas de reformulação do setor que transitam tanto na órbita governamental como na sociedade civil se orientam em torno desses argumentos. Fala-se em diminuição da participação do Estado, em parceria com a iniciativa privada, em mecanismos de maior controle social e também em revisão do modelo de organização e gerenciamento dos serviços, com ênfase na racionalização do trabalho. Mas o contexto de crise da política social como instituição reserva contornos mais expressivos se levarmos em conta as mudanças mais amplas operadas ou anunciadas pelo processo de globalização e reestruturação produtiva, pois subjaz nesse processo uma agudização dos segmentos sem cobertura para a reprodução social, diminuição da participação do Estado nos programas sociais, tecnologias de gerenciamento que imprimam maior rotinização, controlem e poupem mão de obra. Isso possivelmente atinge os processos de trabalho que se realizam nos estabelecimentos e organizações das políticas sociais em função do reordenamento de seus objetivos e objeto, do perfil dos usuários, do modelo de organização dos serviços e das relações de trabalho. Considerando-se as determinações sobre o campo das políticas sociais, ainda não visualizadas em todas as suas dimensões, advindas das transformações no mundo do trabalho e as mediações postas pelas particularidades da área de serviços, procuramos sublinhar com esta reflexão a contribuição para a categoria processo de trabalho. Pode oferecer para a compreensão dos principais fenômenos do campo laborativo dos assistentes sociais. Destaque seja feito para as relações de determinação que fenômenos do campo político, econômico e cultural estabelecem com o processo de trabalho dos assistentes sociais, que podem ajudar a desvelar tanto o grau quanto o peso se tem o discernimento e a autonomia que esses trabalhadores possuem para lidar com a dinâmica das pressões externas e das racionalidades internas que marcam os trabalhos na área de serviços no atual estágio de desenvolvimento da sociedade capitalista. E é isso, galera. Aqui embaixo vem a bibliografia que eles utilizaram. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura, que essa leitura te ajude de alguma forma. E curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, @sueli_dantas com 2 T's, e eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.